Olá, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, peguem logo o material didático de vocês, né, o livro e o caderno, para vocês fazerem as anotações de vocês. E a nossa aula de hoje, produção textual, é sobre a comunicação. Como assim comunicação, né? É muito importante, antes de qualquer coisa, a gente perceber a necessidade humana de se comunicar, né? A gente precisa se comunicar o tempo todo. E para isso, a gente criou linguagens diferentes. Entre elas, por exemplo, a língua, né, que é um código ali que ele tem as suas regras específicas, né, que seria o idioma. Mas além disso, a gente também tem outro tipo de linguagem. Por exemplo, a linguagem corporal, por exemplo, né? A arte é uma forma de linguagem, né? A matemática, por exemplo, a matemática é uma linguagem. Então, linguagem está se referindo a essa capacidade de se comunicar, ok? E de maneira geral, a gente pode dividir em linguagem verbal e não verbal. A verbal é aquela linguagem que ela vai envolver palavras, tá? E a não verbal não vai envolver palavras. Então, por exemplo, a linguagem corporal que eu tinha falado é uma linguagem não verbal. Quando eu faço uso de cores, de imagens, de desenhos, é uma linguagem não verbal, ok? E claro, essa linguagem, né, vai ter algumas variações, né? Claro, dependendo das condições sociais, da localização, né, de uma pessoa para outra, e até uma variação histórica, né? As palavras podem sofrer variações, tá bom? E também, gente, depende da situação. Então, por exemplo, tem momentos que você vai usar uma linguagem mais coloquial, né? Você tá ali, sei lá, com seus amigos. E tem momentos que você vai precisar usar uma linguagem mais na norma culta, né? Momentos mais formais, tá bom? Mas, de maneira geral, a gente tem que conhecer os elementos da comunicação. Como assim? Para a gente poder dizer que houve comunicação, a gente vai elencar alguns elementos que precisam ter, tá bom? Elementos imprescindíveis. Por exemplo, o emissor. Toda comunicação tem que ter um emissor, que é quem está se comunicando, tá bom? E também tem que ter o receptor, que é para quem a pessoa está se comunicando, ok? Então ali eu já consigo identificar os interlocutores, né? O emissor e o receptor, tá bom? Seja na linguagem oral, né? Por exemplo, eu estou falando aqui, eu estou sendo a emissora, vocês estão sendo receptores, né? Ou se, por exemplo, se você estiver lendo um texto, né? No caso, o leitor é o receptor, né? E o autor do texto é o emissor, tá bom? Toda comunicação tem que ter a mensagem, né? Que é a informação que eu quero passar, não é? Essa informação eu vou chamar de mensagem, tá? E vai ter que ter algum veículo para que essa mensagem aconteça, ou seja, algum canal para eu conseguir passar essa mensagem. E toda mensagem ela tem um contexto, ou seja, ela vai se referir a alguma coisa, ela vai ter um referente, que seria o assunto, né, dessa minha informação, tá bom? E também vai ter que ter o código. O código é o que é que eu estou usando para passar essa mensagem, tá bom? No caso, por exemplo, o idioma, né, que eu estou usando, a língua que eu estou usando, no caso, tá? Então, por exemplo, eu falando agora, eu estou sendo a emissora, vocês estão sendo receptores. A mensagem que eu estou falando é essa, né? Sobre os elementos da comunicação, né? Essa mensagem que eu estou querendo passar. E o canal, né? Que seria o veículo dessa mensagem, é através de um vídeo, né? Vocês estão vendo um vídeo agora. Ou seja, o veículo que eu utilizei para passar essa mensagem foi isso, foi uma videoaula. E o contexto, no caso, ou seja, qual é o assunto, né? O assunto é comunicação, é uma aula de produção textual, tá bom? Seria o contexto dessa minha mensagem. E o código, né, que eu estou usando seria a língua portuguesa, né? Que é o idioma que eu estou falando, tudo bem? Aqui eu coloquei essa imagem para ver se conseguir visualizar melhor os elementos, tá? Eu tenho uma mensagem, eu tenho ali os interlocutores, né, que é o emissor e o receptor. Eu tenho um contexto, né? Toda mensagem tem que ter um contexto, tem que ter um assunto. Eu tenho um canal, né, que é por onde eu estou passando essa minha mensagem, e eu tenho um código, né, que é o código que eu estou utilizando para falar a mensagem, tá? Vocês vão notar, né, que tem umas palavrazinhas embaixo, né? Essas palavras embaixo são as funções que, que a comunicação pode ter, né? Que eu vou chamar de funções da linguagem. O que seria funções da linguagem? É quando eu vou focar em um elemento específico da comunicação, tá bom? Todo texto, toda linguagem, de modo geral, né? Mas principalmente todo texto, ele vai ter uma dessas funções mais enfatizada, tá bom? Não quer dizer que ele não tem as outras, é porque ele vai dar uma ênfase em um dos elementos, tá?
Quando ele der a ênfase no emissor, eu vou dizer que é uma função emotiva ou expressiva, tá bom? Por quê? Porque tá focando na expressão do emissor, tá? Quando eu tiver o foco no receptor, ou seja, quem está recebendo, eu vou dizer que é uma função conativa ou apelativa. Por quê? Porque eu estou apelando para você, no caso, né? Por isso que o foco é em você, tá bom? Quando eu tiver o foco na mensagem em si, eu vou dizer que a função é poética, tá bom? E quando eu focar no canal, ou seja, no veículo em que essa informação está sendo passada, eu vou dizer que a função é fática. E quando eu tiver o foco no contexto, eu vou dizer que é uma função referencial ou denotativa, tá bom? Por quê? Porque está focando no referente, ok? E quando eu focar no código, eu vou dizer que é metalinguística, tá bom? Então, ó, agora a gente consegue visualizar melhor, não é? Os elementos, né? E a função, né? Por exemplo, se eu focar na mensagem, eu vou dizer que é uma função poética. Se eu focar no contexto, uma função referencial. Foquei no canal, função fática. Foquei no código, metalinguística, e assim vai, tá bom? Aqui eu coloquei alguns exemplos, tá? Pra gente conseguir visualizar isso na prática. Por exemplo, o soneto da felicidade, né? Seria um poema. De tudo, meu amor, seria atento, antes de contar o zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, o que é que a gente percebe? Qual seria o foco aqui? A gente não consegue identificar que o foco é o emissor, não é? É a expressão que ele está dando no texto. Por isso que a gente vai dizer que é uma função emotiva ou expressiva, tá bom? A gente tem a função conativa, né, ou apelativa. Por exemplo, bata no liquidificador a cenoura junto com o óleo e os ovos. Enfim, o que a gente percebe aqui é que é uma receita, não é? Numa receita, o foco é o quê? É quem está lendo, é a pessoa que está lendo conseguir aprender e fazer, não é? Então, a função é apelativa. Eu estou apelando para você que está lendo para ver se você consegue aprender e fazer, ok? Aqui, por exemplo, aqui seria tipo uma publicidade de uma agência funerária, no caso, né? Nossos clientes nunca voltaram para reclamar. Então percebam que o foco aqui está na própria mensagem em si, né? Está na própria informação que eu quero passar. Justamente por ser uma publicidade, né? Eu vou focar nessa mensagem. Ou seja, é função poética, tá bom, gente? A função fática, como ela tá dando ênfase no canal, sempre que eu tiver um teste, né, nesse canal, vou dizer que é a função fática. Por exemplo, quando a gente fala, alô, como você está? Ou tudo bem, você? Essas saudações, elas são para testar o canal, né? Para testar se a pessoa está conseguindo me escutar, né? Para saudar, para iniciar a conversa. Então, toda saudação, ela na verdade é uma função fática, tá bom? Porque o foco ali no momento está sendo esse meio, né, para minha comunicação, no caso. Aqui um exemplo de função referencial, né, que vai focar no referente, no contexto. Aqui eu peguei um trechozinho de uma notícia, tá bom? A leitura pode apontar caminhos, soluções para uma criança, enfim. E a gente percebe que aqui tem muito contexto envolvido, né? É uma reportagem que está falando sobre leitura, enfim. Com certeza ele vai falar alguma coisa especificamente sobre isso, mas antes ele vai dar essa ideia do contexto, né? Enfim. A função metalinguística. Como a metalinguística vai focar no próprio código, né? Quando eu tenho, por exemplo, um dicionário e eu procuro a palavra dicionário dentro de um dicionário, seria um exemplo de função metalinguística. Por quê? Porque eu estou focando no código, ou seja, o que é que eu estou usando para me comunicar, no caso, né? Então, vocês percebem que eu estou usando um código, que seria o dicionário, no caso, né? Seria a linguagem do dicionário. E eu vou procurar o quê? Eu vou procurar justamente o dicionário. Então, por exemplo, agora que eu estou dando aula de português, por exemplo, né? Quando eu estou dando aula de português e estou usando a língua portuguesa para dar essa aula, é uma função metalinguística, tá bom? Exercício, né? Para a gente conseguir aplicar isso aqui. Observe a imagem ao lado e complete com os elementos. Então, aqui eu tenho a imagem de uma revista, né, da capa de uma revista, e eu vou identificar os elementos da comunicação, tá bom? Tá aqui logo. Eu tenho o emissor, tá? Dessa revista, que é a própria revista, né? É a revista Veja, que está emitindo, né? Ela que está se comunicando. Eu tenho um receptor, que é quem vai receber essa mensagem, que é quem vai ler a revista, né? Os leitores da revista. Eu tenho a mensagem em si,
que seria a mensagem? Qual é a informação que ele está passando aqui? Abaixo a tirania dos valentões, né? Que seria a matéria, né? Beleza. Eu tenho um referente, né? Que é o contexto, qual é o assunto. O assunto é o que? É bullying, né? Bullying nas escolas, tá bom? Eu tenho o canal, né? Ou seja, qual foi o meio que ele utilizou para passar essa mensagem, que no caso é uma mídia impressa, né? Uma revista, né? Enfim. E eu tenho o código, né? O código que ele utilizou. No caso, foi a língua portuguesa, né? Ou seja, ele utilizou tanto uma linguagem escrita, né? Como não verbal também, né? Porque eu tenho ali uma imagem, enfim. A aula por hoje é isso, espero que vocês tenham entendido. Acessem o site da escola, tá? E acompanhem a agenda digital de vocês, tá bom? Até para mais informações, tá? E até a próxima aula.